Nós estamos começando mais um Falando sobre a Palavra. Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Sara. Eu sou o Fauner. Eu sou a Lana. E eu sou a Ana. E hoje nós vamos falar sobre o que habilita demônio. E aí a gente vai ver as atitudes que a gente toma que pode habilitar demônio, sobre aquilo que a gente faz, de ouvir música, de ver filmes, de fazer coisas que não é o tempo de fazer na hora certa, né? Na hora errada. Na hora errada. Coisas que não é pra fazer, ver coisas ilícitas. O que habilita demônio? O que traz brincadeira besta? Isso é verdade, gente. Então, cuidado. O que pode trazer para que a pessoa possa habilitar um demônio, tanto na vida dela, tanto na casa dela, tanto no ambiente onde ela tá bom? É isso, gente. Vamos lá. O que habilita demônio? A gente pode começar com uma coisa mais leve, né, Sara? Tipo, o que você fala, o que você vai falar pro outro pode habilitar demônio. Porque a nossa palavra tem poder, né? Então, se eu falar eu tenho um filho, supondo, eu não tenho. Mas supondo que eu tenho um filho. Aí eu falo pro meu filho, você é burro, você é preguiçoso. Eu tô habilitando na vida do meu filho uma coisa que talvez ele só tá cansado, tadinho. Não tá a fim de fazer naquela hora. Mas aí você vai habilitando e ele cresce com esse pensamento de, poxa, eu sou burro, poxa, eu sou preguiçoso. E tem um demônio que se alimenta disso. Sim. Alguém mais quer falar? Uma das coisas que é mais importante que a gente precisa ter a consciência, a palavra vai nos dizer que o diabo anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Entendeu? Então, o que acontece? O diabo, ele é um ser posseiro. Então, ele não pode agir na vida de alguém sem que haja uma habilitação. Entendeu? Então, ele precisa basicamente de legalidades, de convites, trazendo assim para um meio mais popular. Ele precisa ser convidado. Só que o diabo, ele não é convidado quando a gente fala, olha, vem cá. Não. Ele é convidado através das nossas atitudes, através daquilo que a gente vê, daquilo que a gente fala, daquilo que a gente sente e daquilo que a gente faz. Entendeu? Então, isso são convites. Da mesma forma que o Espírito Santo de Deus, ele também funciona através de convites. Só que o Espírito Santo, ele se move através de convite direto, né? De um convite mais formal, mais educado. Entendeu? Basicamente, vamos lá, trazendo para o nosso dia a dia. O diabo, ele funciona assim, olha, eu vou fazer uma festa. Você não convidou, mas ele vai aparecer. Agora, o Espírito Santo, ele só funciona através do Espírito Santo. Eu estou fazendo uma festa e você é o ilustríssimo convidado. E aí ele vem. Entendeu? Então, partindo deste princípio, é necessário que a gente compreenda que o diabo, ele vem através de coisas que nós fazemos que não são legais. Basicamente, por exemplo, eu lembro que quando eu era mais novo, eu gostava de zoar a pessoa até a lágrima descer. Entendeu? Eu era tentado. E aí depois eu aprendi que se eu faço isso com a pessoa, eu estou habilitando marcas na vida da pessoa, a marca do bullying. Entendeu? Eu estou habilitando coisas na vida daquela pessoa que o diabo vai se alimentar daquilo. Porque o diabo, ele se alimenta das fragilidades, né? Então, eu aprendi que todas as vezes que a gente brinca com as pessoas a ponto de deixar a fragilidade dela exposta, o diabo se apropria dessa fragilidade.
Entendeu? Então se brinca muito com a pessoa, você é feia, você é feia, você é feia, você é feia, você é feia. Uma hora ela vai Começar a beijar. ter a consciência disso. Não tô brincando. Uma hora, brincadeira, gente. Uma hora ela vai achar que ela é feia. E o diabo vai se apropriar disso. Então vai induzir ela a ter condutas. Então, como eu sou feia mesmo, a primeira pessoa que sorri pra mim, eu já vou me relacionar porque eu sou feio e não vou conseguir ninguém melhor que isso. Isso não é uma verdade. Entendeu? Porque Deus. a beleza não tá sendo parâmetro hoje em dia, né? Entendeu? Porque Deus ele tem uma pessoa especial para cada pessoa, no momento certo, que vai aparecer na hora certa. Entendeu? Porque normalmente o diabo ele quer colocar essas marcas nas pessoas para oprimir. Então, quanto de pessoas a gente não vê que elas são opressas pela beleza? Então ela tem que buscar o corpo ideal, tem que buscar, entendeu? E ela acaba fazendo o quê? Tornando a beleza um ídolo da vida dela. E muitas vezes ficando mais feia também. Já que vocês comentaram uma duas pra vocês. É que na tentativa de ficar bonita, a pessoa aí às vezes é um caminho. Às vezes se torna, às vezes até morre por causa da Sim. Então, Pegou no microfone? Eu preciso repetir, não, né? Pegou. Tá ok. Uma outra coisa que também habilita demônio é aquilo que a gente consome, em música, em séries, em filmes, ou até mesmo uma conversa, livros, porque a palavra fala. Pra gente meditar na palavra de dia, a palavra fala pra gente meditar na palavra. De dia, de noite, fala porque tudo que é bom, pensar. Não é difícil saber o que é bom. Não é difícil saber aquilo que agrada a Deus. Não é difícil saber o caminho a seguir. Então vamos lá. Aquela série mexeu de uma forma diferente comigo. Ou a gente já foi liberto de alguma situação, mas naquela série bagunçou aqui dentro. Pode falar. É que Não, pode mexer, você não pode ser levado. A tentação vem, que você faz com ela é diferente. Mas a Lana tá falando sobre filmes e séries. Eu me lembrei sobre. Pode falar, né? Filmes coreanos. E tipo assim, a gente tá falando sobre consumir, né? Então, a gente tá falando sobre consumir. E às vezes, tipo, pornografia habilita demônio. E pra homem, pornografia explícita que vai habilitar. E pra menina é muito mais sucinta. Tipo, uma série, um filme, é sucinto. Um livro de romance pode habilitar demônio na vida da menina, porque tem Dependendo do livro, que tem dentro isso, do não tô falando que todos os livros, nossa, vai habilitar demônio, mas tem como que a gente tava falando dos adolescentes, é a parte hot, não é que a gente chama? Como Não assim? lembro. Que eles você tem as detalham. famosas fanfics. As fanfics, tem Eles filme. eles descrevem o ato daquilo que está acontecendo na Exatamente. cena nos detalhes. Isso habilita demônio também. Sim. Mas pra menina é diferente. Tipo, o menino vai ser um tanto mais, né? O menino não lê, brincadeira. Brincadeira. Só alguns. Ah, tá. Todo mundo Mas, tipo assim, o livro tem partes, dependendo do livro que você vai ler, que tem, que eles chamam de hots. E a pornografia também, isso habilita demônio. E geralmente quem vai ler essas coisas é adolescente. Claro que tem uns adultos que vai ler, mas começa na adolescência. Pelo menos na minha época e da Sara era o famoso Wattpad. Inclusive tem até hoje. Tem até hoje, tem até medo de entrar lá. Tinha umas histórias muito legais, mas a maioria podia jogar no lixo, que não tinha como ler aquilo. Era difícil. Era difícil, mas séries coreanas também. Mas não tem cena, mas mexe, tem
Gente, às vezes mesmo no interior. Aí a menina acha que vai encontrar o príncipe encantado dela na rua Gente, não é e isso. nunca acha. Eu tô vendo. E aí as meninas, pelo menos eu tenho contato com algumas amigas minhas que assistem, você vai vendo que a pessoa vai ficando iludida, porque não é aquilo. Eu amo você, Fica Jéssica. idealizando Vai, uma coisa que exato. não existe. Eu amo você, Jéssica. O pretendente dela, gente, ela mora no interior, no Mato Grosso. O pretendente que ela quer achar um coreano, católico e devoto. Aonde, querida? Aí a gente manda uma real. Não é assim, amiga. Amiga, não é assim que funciona, amiga. Amiga. Minha amiga olha pra cara dela, que a melhor amiga dela olha pra cara dela. Onde eu vou achar uma pessoa assim pra você? Não vai. Só se ela for pra Coreia. Isso, malhação. Novela também é Novela também. Mas era um romance mais real que tinha, né? Era um maluco que ficava pesando da mina e tal, enchia o saco dela, quando ele ia ver, tava gostando e tal. Era um negócio era mais realista. Entendeu? Mas uma das coisas que o diabo muito sabe é aquilo que vai nos afligir, aquilo que vai tocar e que vai nos fazer ceder. Entendeu? Então, muitas vezes, o diabo, ele conhece as nossas fraquezas e a gente não quer reconhecer que tem essas fraquezas. Entendeu? Então, quando você olha para o cenário da vida de algumas pessoas que foram assoladas em determinadas áreas, então você acaba vendo que foi dada uma habilitação. Entendeu? Então, a gente está falando muito subjetivo e são coisas que a gente precisa deixar claro. Por exemplo, pornografia. Entendeu? A gente sabe que hoje foi basicamente legalizada a pornografia. Entendeu? Então você vê no Instagram as pessoas falam abertamente. Hoje existem podcasts que só convidam pessoas que têm página que vende conteúdo explícito. Entendeu? Gente, esses dias tem um joguinho que eu gosto de dominó, que tem lá, tem um chat lá que você faz conexão para você arrumar um parceiro para jogar a partida. E aí esses dias lá, né, eu tava lá, e aí as pessoas, vendo conteúdo, me chama no PV. Eu falei, mano, você quer jogar, você quer vender, o lugar de vender conteúdo é em outro lugar. Entendeu? Então qual é uma das artimanhas do diabo? É pegar aquilo que é sujo e transformar aquilo em algo comum. Normalizar uma coisa que é errado. Entendeu? E nós não estamos falando isso porque somos crentes. Não, porque é errado. A ciência comprova que aquilo faz mal, que prejudica. Entendeu? Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa falando de regras que o evangelho traz. Eu falei, então, mas não é regra, é estilo de vida. Entendeu? Nós adotamos um estilo de vida que vai nos trazer para a autopreservação. Porque me diga uma coisa que Deus te fala, que Deus pede na Bíblia, que a gente não pratique e que nos prejudique. Entendeu? Relação sexual antes de casar. Tá, você tá se sujando, colocando um monte de coisa, rodando na mão de um e de outro, e aí quando você chega lá, no casamento, aquilo já não é mais prazeroso para você. Por quê? Porque é prazeroso ter vários parceiros. Entendeu? Um para cada dia da semana. Entendeu? Então isso habilita demônio. Por quê? Porque aquilo que Deus não recebe, quem vai receber é o diabo. Entendeu? Eu lembro numa época que era muito famosa as revistas da Capricho. E eu estava no ensino médio nessa época, e as meninas compravam entre elas e ficavam trocando
trocando. E eu lembro que na revista da Capricho, o que ela trazia? O signo, a cor da roupa íntima, que era para aquele dia. Hoje só foi azul. Isso, entendeu? É uma coisa sutil, mas que também habilita demônio. Por quê? Porque a pessoa que pega aquilo e ela fala, não, eu só posso usar lingerie de tal cor, é porque ela tá deixando com que os astros governem a sua vida. Os astros não estão fazendo nada. E aquilo que eu falei anteriormente, aquilo que não é dedicado a Deus, quem recebe é o diabo. Entendeu? Então, para a pessoa não tem nada a ver, mas aquilo que a gente precisa de uma justificativa de que não há nada a ver já está errado. Isso é verdade. Entendeu? Todas as vezes que a gente fala, não tem nada a ver, por que você precisa justificar que não tem nada a ver? Porque se fosse certo, não haveria necessidade do nada a ver. Entendeu? Então, ou seja, tá se enganando, tá querendo arrumar uma justificativa para si mesmo, mas no fundo já sabe que tá errado. É assim mesmo. E sabe o que eu acho engraçado? Que assim, engraçado não de rir, tá, gente? É um modo de falar. É um modo de falar, que é o jeito que eu falo. Mas eu acho engraçado que assim, essas pessoas que elas inventam essas desculpas para as coisas de, mas não tem nada a ver. Tem nada a ver o signo, não tem nada a ver de ver uma pornografia, não tem nada a ver de flertar com alguém, não tem nada a ver se falar um palavrão, não tem nada a ver se xingar. Todas essas pessoas, elas são presas a alguma coisa. Então, se você parar para olhar a vida delas, uma é presa na vida emocional, porque flerta com todo mundo, ou dá pra todo mundo, dependendo da situação, que a gente já sabe que é mais agravante. Foi mal, tio. Ou pessoas que são presas no falar, porque já não consegue mais falar algo normal, de ter uma conversa, sempre tem que ter um palavrão, sempre tem que ter um xingamento, sempre tem que ter a vida de alguém no meio da conversa, sempre tem que ter uma fofoca, sempre tem que ter uma maledicência sobre a vida de alguém. O jeito de se vestir. Eu me visto assim, me importando com aquilo que as pessoas lá de fora vão olhar, se tá legal, se não tá. Maledicência, pra quem não sabe, é o veneno que você solta quando você fala da vida de alguém. Mas quem somos nós pra julgar? Entendeu? Já julgou, entendeu? Exatamente. Você vem trazer você vai trazer uma notícia quando na verdade o intuito daquela notícia não é você fazer a fofoca, é você trazer um comentário sobre a vida de alguém, sempre fazendo um comentário maldoso. Isso é maledicência. Ou pegar e difamar a pessoa, ou pegar e colocar contenda entre as pessoas para que a outra não se relacione com a outra lá, entendeu? É isso aí. Julgo a gente do inferno. Então é como a Sara estava falando, né? Então existem várias coisas que aquilo que Deus não se apropria, quem vai se apropriar é o diabo. Deus ele vai se apropriar daquilo que é bom, tanto que a palavra fala, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é louvável, de boa fama, nisto pensais. Ou que essas coisas ocupem os vossos pensamentos, dependendo da versão que você pegar. Entendeu? Então muitas vezes a gente se esforça mais para fazer o errado do que para agir da maneira certa. Eu estava assistindo uma série esses dias, e é uma série de detetives. E no meio da série tinha um personagem que traía a esposa. E eu via, assim, você via na série o esforço que o cara fazia para não ser descoberto. Um esforço descomunal para fazer algo errado. Ou seja, que se ele gastasse metade desse esforço para ter uma vida decente com a esposa dele, não ia ser tão trabalhoso assim. Então,
Nós precisamos compreender que muitas vezes para fazer o errado, você gasta mais esforço do que para fazer aquilo que é certo. E um abismo, ele chama o outro abismo. É como o Fauno falou, o cara fez algo terrível. Aí pra ninguém descobrir, começou a fazer coisa pior ainda. Pra você ver. Então, tipo, uma brecha que você dá, esse espaço que o diabo tem, como o Fauno estava falando no começo, é o suficiente para ele entrar, conseguir mais espaço e destruir com tudo. O Fa- Mandou. o Fauner tava falando. Tadinha. O Fauner tava falando, tipo. Que ela não ouça isso, viu? Ela vai ouvir. Que ela não ouça isso. O Fauner deu um exemplo de algo que ele achou errado, mas as séries também elas podem nos influenciar. Influenciar! Oh, meu Deus do céu! Achar algo que. Normalizar uma coisa, por exemplo. Aquela série que o bandido vai lá, assalta o banco e você tá torcendo pra quem? O bandido. Nunca. Ou torcendo pra alguém morrer no filme, ou torcendo. Cara, ele é o contrário do Sherlock Holmes. Já viu? Não. Não? Só que em vez de fazer coisas. Desculpa, rapidinho. Em vez de pegar e fazer que nem o Sherlock Holmes, que ele pega, ele descobre e tal. Ele Pro encoberta? bom, ele faz tudo isso ao contrário. Ele é muito inteligente, só que pra fazer merda e pra ficar roubando Entendi. joias, bancos, um monte de E coisa. aí você vai lá e torce pra pessoa Ou também. aquele romance que você tá torcendo pra esposa trair o marido. Ou pro marido. É Dexter. Ele é serial killer e também era polícia. Entendi. Que legal ele é, né? Ele mata só serial killer. Ele só mata bandido. Aí a gente olha A justiça reinou. Lúcifer. Lúcifer, muito comum em falar em Lúcifer, eu falava pra uma pessoa chegada minha, Lúcifer Noves, não, é errado, porque você tá torcendo pra pessoa errada. Que nada, você tá usando a palavra errada, sabe? A pessoa ficou com raiva de mim, porque eu falei que era errado. Mas sem citar nomes, todo mundo já sabendo quem é. Esqueci. Ajuda-me. Tá. E... O Gabriel mandou E aí a gente vai normalizando. Mas é só um filme, é só uma série. Não vai. Quando você vê, você já tá fazendo isso na vida real. Por exemplo, tem que ir lá mesmo, o bandido tem que matar o policial mesmo, porque o policial foi ruim com ele. É corrupto. Velozes e Furiosos. Eles estão fazendo errado. Eles não podem fazer isso. Gente, eu não lembro de Velozes e Furiosos, eles só tô olhando assim. E aí você, nossa, que é maravilhoso, sabe? E até mesmo séries e filmes que mexem com magia. A gente tem que tomar cuidado. Sim. A gente tem que tomar cuidado, sabe? Porque aquilo está habilitando alguma coisa na sua casa. Às vezes pode não ter nada a ver, e às vezes o que eles estão falando é real. Não é só pra série ou pro filme ali bonitinho. Eles estão fazendo de verdade, tá chamando pra sua casa. E muitas vezes, essa série, geralmente, ela vem fantasiada de uma coisa boba. Então, geralmente, nessa série tem um personagem com cabelo engraçado, aquelas cores trabalhadas pra enganar mesmo os personagens. Aparentam ser bobinhos fazendo todo o ritual. Então, eles usam crianças e adolescentes. Isso que eu ia falar, adolescentes que adolescentes que estão numa festa e se você não tem discernimento, não sabe diferenciar o que é bom e o que é ruim, tá certo? Você olha pra cá, normal, uma festa normal, mas na verdade é uma festa que tá tendo um ritual ali. Sim. São palavras pesadas. Às vezes induzindo adolescente a namorar, às vezes induzindo adolescente até suicídio, relação sexual. Entendeu? Eu lembro que no A Culpa é das Estrelas,
Eles são, Eu não gostei. eles são adolescentes, tudo, e você assistindo, você fica envolvido com a história, a ponto que quase na hora da morte, a menina tem relação sexual com o carinha que ela gostava, e Eu achei aí tão dias ruim que eu depois nem- ela morre, e aí você nem percebe, assim, você não assistiu? É horrível. Não Eu não assista. gosto dois. É mais legal um amor pra recordar. E não deu certo, meu primeiro amor era mais legal, era mais inocente. Então, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente consome, porque às vezes aquilo está corroendo a nossa mente, corroendo os nossos princípios. Então, você pega uma pessoa, esses dias eu vi que 50 Tons de Cinzas tá na categoria de romance. Oxi. Tá na categoria de romance, o livro dele é feito como um romance, só que ele tá mais pra uma pornografia. Com certeza. Entendeu? Então, nisso, você vê que já traz tanto a pornografia quanto a parte da opressão da mulher, entendeu? O cara faz o que quiser com a mulher, entendeu? E aí você vê várias pessoas assistindo isso. Eu tinha que mudar minha narrativa. Sim, o homem, tanto esse quanto aquele. Eu não assisti nenhum nem outro, Eu também mas só o que o 365 dias, Que é um bandido que que é um bandido. Exatamente. Ele sequestra, exatamente. E as mulheres. Não. E o mais engraçado é que na época que lançou o filme, eu vi várias mulheres comentando no Facebook: nossa, eu queria ser sequestrada assim. Um cara bonito desse me sequestrasse. Se um cara bonito. É sério, as mulheres comentando: se um cara bonito desse me sequestrasse, eu não ia nem ligar. Esquece, deixa quieto. Entendeu? Então, o que é isso? É um filme, uma série que ela acaba corrompendo os nossos princípios. Sim. Fazendo uma... Como é a palavra? Fugiu. Transformando, cauterizando a mente da pessoa para que ela não perceba aquilo que é... Cauterizar é você começar a ver aquilo que é errado, e aquilo que é errado não ter mais o peso do erro sobre isso. Por exemplo, você assistir a série Dexter, que o cara é um serial killer, mas ele só mata o bandido. Ele não mata as pessoas boas, ele não mata a pessoa que não cometeu nenhum crime, tudo. Mas ele julga a pessoa bandida e não, você é traficante, eu vou te matar. Você matou o cara, eu vou te matar também. Sabe quem é pauperização? Pauperização é uma população do país que se programa jornalístico de crime há anos. Sim. E agora as pessoas se sentem de pessoas morrendo. Exatamente. Exato. O presbítero falou, né? Eu lembro na época que a gente assistia a linha direta, lembra? Linha direta e Cidade Alerta, pra mim, ensinou os caras a matar a própria esposa. Tinha um outro chamado Você Decide, que era uma história, tudo, atuada, e aí você ficava, ao decorrer, eles criavam 2 finais. E aí você escolhia qual era o final que ia passar. Então, tipo assim, final A, fulano mata ciclano. Fosse uma história interativa. E você interagia. Aí você ficava ligando lá pra votar qual era o final qual era o desse. Quem matou. Como era? Quem matou Death Reutemann? O Death Reutemann. E aí gerou uma polêmica no país inteiro para saber quem é que matou a mulher. E todo mundo assistindo. Entendeu? Então isso foi cauterizando a mente das pessoas, foi transformando, pegando aquilo que era ruim e transformando numa coisa já nem tão ruim assim, para que
as pessoas fizessem aquilo que era errado. Entendeu? Eu vejo muito falar, né? Você pegar nos anos 50, tudo, que as mulheres se preservavam para o casamento. Entendeu? Que ia lá, conhecia o cara, namorava, aí só pegava na mão, aí o cara pra ir a ver ficava na sala de casa. Hoje em dia, o que acontece? Muitas vezes a mãe tem um filho adolescente que tem uma namorada, não pode, adolescente não namora, só pra deixar claro. Aí o menino vai e fica trancado com a namorada dentro do quarto. Ou a própria namorada chama ele pra ficar lá com ela. E aí a gente vê um povo gravando vídeo, os absurdos da regra, quando a mãe coloca a regra dentro de casa pro namoro. Ai, que absurdo, eu nunca vi uma coisa assim. Vai morar na rua, vai namorar na rua, debaixo da ponte. Sabe, umas coisas, isso eu não concordo, isso eu concordo. A mãe tá preservando, você tá achando ruim? Vai cuidar dessa vida. Com todo respeito. Que horror. Na rua. Não, vai fazer na rua, na minha casa não. Tá vendo? Caramba, que fica muitas vezes mexendo no celular. Pelo amor de Deus, em lugar nenhum. Que coisa. É bom, né? Mas outra coisa, voltando pro foco. Cuidado com o que você consome para não te consumir. Isso aí. Esqueci. Eu ia falar. O Fowler tava falando de cauterização, outra coisa que ajudou, além das coisas que a gente assiste, é as músicas que tem surgindo. Cada vez que a gente vê, pelo menos as músicas brasileiras, é uma mais baixa que a outra. E as pessoas acham muito normal. Muito normal. Sem contar que muita música que é feita, ela é consagrada a um demônio para que possa alterar, né, quando entra dentro da vida da pessoa. Então, por exemplo, eu não sei, mas tem alguns tipos de músicas, aquelas músicas de amor que não é amor, que geralmente é tudo aquele bando de corno. Ou então pessoas não é de amor, que são é de super corno. iludidas. Não, assim então é mesmo. de corno. Vocês já ouviram? Vocês já ouviram? Tem umas músicas que a outra dá R$50 pro cara trair a mulher. Hoje, qual o sentido dessa música? Não tem. Ela tá incentivando o quê? A traição dentro do casamento, dentro de um relacionamento. Tem música. É verdade. Sim. Sim. A É mãe isso não tem mesmo. lar, né? Tem música que faz o adolescente ele imaginar uma história porque aconteceu com a cantora ou a cantora inventou, sei lá, e a pessoa acha que vai acontecer daquele jeito com ela. Então, por exemplo, uma música e a pessoa foi iludida na vida emocional dela. Aí a pessoa ouve já, ela nem tem um namorado, nunca se relacionou com alguém, nunca nem gostou de alguém, mas na cabeça dela ela já foi iludida. Por quê? Por conta da música. Mas tem artigos, dados já científicos que mostram que é muito perigoso você submeter as crianças a esse tipo de experiência. Porque elas já criam um trauma que não existe. E querendo ou não, o Satanás tem espaço dentro dos nossos traumas. Aqui pro Rio de Janeiro. Fui e voltei. Eu fui de São Paulo pro Rio de Janeiro e fui 6 horas de viagem, ouvindo sertanejo. Meu Deus. Sertanejo atual. E aí voltei ouvindo sertanejo. Quando eu desci do carro, até botei a mão na cabeça assim pra ver se não nasceu nada. Porque o motorista, ele foi dar 6 horas de viagem, 12 horas de viagem. O cara só ouvindo música de traição, de chifre, entendeu? Então uma das coisas que a gente precisa compreender é que o diabo se apropria dessas coisas. Entendeu? A palavra vai nos dizer que o diabo vem para roubar, matar e destruir. O que nós estamos fazendo para evitar que o diabo destrua a nossa alma? O que nós estamos fazendo para evitar que o diabo destrua o ambiente da nossa casa? O que nós estamos fazendo para evitar que o diabo destrua os nossos filhos? O que nós estamos ensinando para os nossos filhos para combater as armas do diabo? Entendeu? Você tem ensinado para os teus filhos os valores espirituais? Você tem
praticado esses valores espirituais, porque criança não aprende com faço o que eu digo, mas não faço o que eu falo. Entendeu? Criança, ela aprende com o exemplo. E você pode ter, ainda que pareça, ainda que aos teus olhos pareça que ele não está vendo, ainda que os teus olhos, mas no dia da dificuldade, se o teu filho vê você dobrando o teu joelho no dia da dificuldade, o dia que o teu filho passar pela dificuldade, ele vai dobrar o joelho e ele vai falar, porque meu pai fazia isso e dava certo. Esses dias eu vi um cara comentando que o telhado da igreja voou, isso muitos anos atrás, e o pai dele foi e falou para ele, olha, juntou a família toda e falou, olha, nós vamos pegar o telhado daqui de casa e nós vamos cobrir a igreja. Porque a nossa casa pode ficar descoberta, a casa do Senhor não. E para muitas pessoas que olham de fora, falam, meu, que loucura, que fanático, não sei o quê. Mas depois quando ele começa a contar o que aquilo fez na família dele, por causa daquela oferta do telhado, foram lá, arrancaram o telhado da casa dele, colocaram na igreja, e ele falou que ele passou alguns dias sem o telhado, e glória a Deus que não choveu. Glória a Deus. Entendeu? Mas eles passaram alguns dias sob o telhado, depois foram lá, compraram o telhado, colocaram o telhado e tudo certo. Mas ele falou que aquilo fez toda a diferença na fé dele, porque o pai dele tinha uma fé que era sobrenatural. Entendeu? Então, nós precisamos mudar o ambiente. Por quê? Porque o diabo, ele se alimenta daquilo que tem no ambiente. Se você trouxer filmes de terror para tua casa, o diabo ele vai se alimentar daquele medo, porque o nosso cérebro não sabe distinguir o que é real e o que é falso. Entendeu? Da mesma coisa, a mágoa, rancor, falta de perdão. Entendeu? Eu ouvi uma vez um neurocientista falando que todas as vezes que uma pessoa pega aquela situação onde ela foi ferida, onde ela foi machucada, para o cérebro dela, ela está vivendo tudo de novo. Ela sente de novo. Entendeu? O teu corpo está sentindo tudo. Ainda que você pense que, não, mas eu só estou lembrando, mas o teu corpo está sentindo tudo aquilo de novo. Pega uma situação que você se sentiu com muito ódio, fica pensando naquela situação, logo você vai estar com aquele ódio de novo. Entendeu? Então, falta de perdão habilita demônio. Dá legalidade para demônio agir. Falamos aqui muito sobre filmes, séries, músicas. Habilitam. Muda o ambiente. Entendeu? Fica ouvindo música. Um dia só ouvindo música que só fala de prostituição, logo você vai estar fazendo coisas semelhantes àquela ou até mesmo idealizando. Mas uma das coisas que Jesus nos ensina é que nós pecamos também no pensar. Entendeu? Não é à toa que hoje a maior luta de muitas pessoas é na mente. Entendeu? Então nós precisamos compreender que se a nossa vida for buscar aquilo que traz a presença de Deus, nós seremos mais felizes. Nós viveremos uma amizade eterna com Deus, porque não adianta a gente querer achar que Deus vai validar o nosso pecado pelo amor. Por quê? Porque eu sou o pai. E tem horas que eu preciso corrigir o meu filho. E eu entendo que a correção é o melhor para ele. Mas ele não entende que a correção é o melhor para ele. O nome disso é justiça. Entendeu por quê? Porque a justiça é nada mais, nada menos que você pagar por aquilo que você fez, pelas coisas de errado que você fez. Então, como que a justiça se manifesta no nosso meio? Quando uma pessoa roubou e ela vai presa e ela vai pagar com a privação da sua liberdade durante um tempo. Então, o inferno ele não foi criado para o ser humano, mas o ser humano se coloca na condição de ir para o inferno. Entendeu? Então, ou nós vamos ser amigos eternos de Deus, ou amigos eternos do diabo. Eu gostaria de falar para você que é diferente, mas não é.
Eu gostaria de falar que não, olha, Deus te ama do jeito que você é, Ele te ama do jeito que você é, mas Ele não aceita as suas práticas. Entendeu? E esses dias eu estava conversando com uma pessoa e eu estava até falando daquilo que nós falamos no último, falando sobre a palavra, que um pai, ele é justo quando ele descobre que o filho fez alguma coisa errada e ele vai lá e faz o filho remediar aquilo que ele fez. Então o pai vai lá, descobre que o filho roubou uma bolacha na lojinha da esquina. Ele vai lá com o filho, com a bolacha, e fala, ó, você vai lá e você vai devolver a bolacha, você vai pedir perdão pro cara, e você vai falar que você nunca mais vai fazer isso. Na sociedade de hoje, nossa, você está expondo a criança. Vai ficar com trauma. Vai ficar com trauma. Melhor ficar com trauma do que ser ladrão. Melhor ficar com trauma do que a polícia matar. Porque trocou tiro com a polícia, porque estava roubando. Entendeu? Então nós precisamos saber que a justiça de Deus, ela não é para nos punir, mas é para fazer a gente pagar por aquilo que a gente fez. E tem gente que já não tem mais jeito, que vai pagar com a eternidade longe de Deus. Acho que o pior castigo que alguém pode receber na sua vida é passar a eternidade longe de Deus. Passar a eternidade diante daquilo tudo que foi ruim. Entendeu? Então, Deus ele não quer punir a humanidade. Deus ama a humanidade. Só que a humanidade se coloca na condição de ser punida, na condição de ser julgada, na condição de passar por tudo que está passando. Entendeu? Porque nada daquilo que a gente passa de calamidade, de coisas ruins, de desespero, de tristeza, de angústia, é o que Deus planejou para nós como seres humanos. Aquilo que Deus fez era bom e perfeito, mas o ser humano se corrompeu. Ele se corrompeu tanto a ponto de Deus precisar fazer um backup. Foi lá, tirou aquilo que tinha de bom naquele momento e deletou todo o resto. E aí depois a gente foi e estamos sendo tão ruim quanto a humanidade. Quanto foi na época de Noé. Entendeu? Então, nós precisamos nos deixar ser conduzidos pelo Espírito Santo. Porque uma coisa é certa, ou nós seremos conduzidos pelo Espírito Santo e vamos tudo bem em tudo que fizermos, ou nós seremos conduzidos pelo diabo e vamos fazer as maiores atrocidades contra os seres humanos. Entendeu? Então isso é para você que está em casa, refletir acerca daquilo que você tem vivido e acerca de aonde você quer passar a tua eternidade. Eu não estou julgando ninguém aqui falando que você vai para o inferno. Entendeu? Até porque cada pessoa sabe as situações que te colocam em condição de ir para o inferno. Entendeu? Ou você acha que você é o alecrim dourado que vai fazer tudo de ruim na tua vida e no final do Deus fala, não tem problema. Você não se arrependeu daquilo que você fez, mas não tem problema. Pode vir sujar o céu aqui, do jeito que você sujou a terra. Você está certo e Deus que está errado. Entendeu? Então, tem um filósofo que fala, né, que eu não lembro quem é agora, que nenhuma verdade é absoluta. Mas eu conheço uma verdade que é absoluta. É a verdade da palavra de Deus. Porque tudo que está lá se cumpriu. E as coisas que não se cumpriram ainda Estão se cumprindo e vão acontecer. Exatamente. Aquilo que ainda não foi registrado, você não perde por esperar, porque vai acontecer. Com certeza.
A gente aprende na palavra de Deus que a palavra dele não volta vazia. Então, tudo aquilo que ele fala, que ele promete, acontece. A gente pode ver que o Mar Morto tá tendo vida. Isso é palavra, porque a palavra dele diz que o Mar Morto teria vida de novo. A gente tem diversos sinais hoje em dia, na nossa época de hoje, em 2024, que já estão acontecendo. Então, a volta de Cristo é real. E a gente tem duas decisões. A gente vive de acordo com aquilo que a gente quer ou segue os planos do Senhor. As duas coisas não dá. Porque ou a gente jorra as águas amargas ou as doces. As duas coisas não dá. Porque elas não se misturam, luz e trevas. Se você tem luz no ambiente, não tem coisa que fique em trevas, que fique escuro. Por quê? Porque não bate. É uma coisa que uma não liga a outra, são opostas. Então é totalmente ao contrário daquilo. E a gente tem a opção de viver com Cristo hoje. E nós temos falado da palavra de Deus. Nós temos clamado pelo Senhor. Nós temos clamado pela misericórdia, pela graça dele. Porque isso tudo que a gente falou, a gente não vive. Mas muitas pessoas vivem. E muitas já até viveu. E nós somos libertos, nós somos transformados. E nós estamos, graças a Deus, num processo para cada dia mais ser limpo pela palavra de Deus e ser renovados. Então, eu não sei aquilo que você está vivendo na sua casa, eu não sei aquilo que você tem sentido dentro de você, eu não sei quais são as mentiras que você tem contado para você mesmo, mas coloca na presença de Deus e vê se realmente essas mentiras de ai, não tem nada a ver isso, ai, mas isso não é real, não, mas não vai acontecer, se realmente não vai acontecer, porque a pessoa que não acredita no diabo não vai fazer com que ele não deixe de existir. Aquilo que você sente, ai, mas eu me sinto assim com relação à igreja. O você se sentir e acontecer realmente tem um abismo entre as duas coisas. Porque não bate. O sentir, muitas vezes, a gente se engana com aquilo que a gente sente. Não sei vocês, mas eu já me enganei com aquilo que eu me sinto. E realmente não era. Tanto que a gente vê depois, nossa, pra que isso, né? Passou vergonha. Nossa, que humilhação, que você mesmo se pôs na humilhação, porque não foi ninguém precisou fazer isso. Então, assim, eu não sei qual é a forma, mas eu te convido a fazer uma oração. Aí onde você tá, seja na sua casa, seja no seu quarto, seja no teu trabalho, pergunta pro Senhor, a forma que eu tô vivendo tá te agradando? Como o Senhor deseja que eu viva? Porque Ele existe, aquilo que Ele fala é real. E a palavra dele, ela é mais viva do que nunca. É a coisa mais viva que a gente pode ver nessa terra. Gente, é isso. Deus abençoe a vida de vocês. Um beijo. E sábado que vem nós estamos aqui novamente. Tchau, tchau.